amantes da música brasileira. Mais um Musical Entrevista. Juscelino Filho hoje tá no cantinho de castigo. Tô de castigo? Castigo hoje, Isso quer como é dizer que você tá? sempre tá de castigo? Não, esse é o meu canto, né? Eu peguei o seu agora. Como é que você tá? Tudo bem, Tá como é bem? que você tá? Tudo certo. Tudo bem também. E aí, como é que a gente tá aqui de companhia? Bem acompanhados, né, gente? Vocês já sabem. Sim. Vocês já sabem quem tá aqui com a gente, que vocês já viram aí, já tem spoiler, né? Mas o Juscelino vai apresentar pra gente. Estamos aqui com ela, que faz das teclas assim, ó. Ó. Ela Tira o sumo. Tira o sumo das teclas assim. Arranjadora, compositora, espetacular, Juliana Rodrigues. Juliana Rodrigues com a Olá, gente. olá, muito obrigada a todos pelo convite, pela audiência. Que bom estar aqui com vocês. Já estou me divertindo desde a hora que eu cheguei. Preciso colocar. Vamos começar então? Vamos. Pelo mais recente lançamento, Caderno de Composições, essa série, essa minissérie que está no YouTube. Aqui, gente, você pode acompanhar. Só entrar no canal dela. Fica a dica, hein? É. Ah, é verdade, deixa, né? Mas antes, vocês vão ver aqueles recadinhos dos nossos patrocinadores. A gente já volta. Pessoal, vamos parar um pouquinho a entrevista para dar aqueles recadinhos maravilhosos. Carlinha, que roupa bonita, cara. Você viu? Gostei da sua também Gostou hoje. também? Homenagem a Rita Lee, disco de Nossa, onde é que você 79. arrumou isso? Rapaz, tem uma lojinha sensacional, que aqui o link na descrição, vocês vão encontrar lá camisas do Musicalia, olha só, Rita Lee de 79. Essas duas estampas maravilhosas e também vai ter mais, né? Sim, vai ter mais, tá? Tem mais vindo aí de Raul Seixas, Clube de da Belchior. Esquina. Clube Desculpa da aí, Esquina. gente. E temos lá também o quê? Sede. Canequinha, né? Pra você dar aquele bom dia, assim, no maior clima amantes da música brasileira. Entendeu? Maravilhoso. E E- temos também o quê? O quê? O livro, que já está em pré-venda lá, né? E daqui a pouco estará à venda para todo mundo. O livro A Religião na MPB, o primeiro livro aqui do canal Musicalia. Tá um espetáculo. Essa belezinha aqui. Vocês já viram uma capa mais bonita do que essa, gente? Fala a verdade. A capa é da Carla Cruz. E aqui a gente tem o livrinho para vocês. Tudo isso na nossa lojinha, né? Que tá apenas começando, tá engateando e daqui a pouco terá muito mais por lá. Muito mais produtos. Fiquem de olho e, por favor, né? Vamos comprar aí, gente. Vamos comprar aí. E quem quiser, você que for compositor, você que for cantor, você que gosta de mostrar suas canções para os seus amigos, aqui nesse estúdio você pode gravar suas canções, Carlinha. Em altíssima qualidade, dá Sim. licença. Em vídeos separados de cada canção, o vídeo inteiro do que você fizer aqui e também os áudios para você colocar no Spotify, fazer o que quiser no Musicalia Show. Musicalia Show. E vem cá, e o preço disso, hein? O preço disso tá baratíssimo. Se você clicar no link aqui embaixo, você vai entrar e vai descobrir que é muito barato. Eu faria. São 4 canções que você faz aqui, alta qualidade de gravação, de imagem, de áudio, e você vai ficar com a gravação para você num preço que você pagaria muito mais caro em estúdios por aí. Certo, Carlinha? Certíssimo. Então nossa lojinha tá lá e aqui também o Musicalia Show, todos os links na descrição. Pronto. Já Agora voltamos. sim. Voltando, nós vamos aqui começar pelo mais recente lançamento da Juliana, que é o Caderno de Composições, essa minissérie que tá aqui no YouTube. Você pode acompanhar aí, entra no canal dela e vai conferir que tá maravilhoso. Bom, Caderno de Composições. Bom, acho que você já explicou o sumo, o sumo do que é o Caderno de Composições. Essa série, na verdade, ela é um desejo antigo de falar sobre as minhas composições, sobre o meu processo criativo, né? Eu gosto muito dessa oportunidade que a gente, como compositor ou como pessoas que fazem música, né? De desmistificar esse processo, né? Eu, pelo menos, quando eu aprendi, eu acho que a gente tem um ensino muito tradicional de música e que muitas vezes, inclusive, coloca a composição como uma coisa muito distante da gente, né? No ensino tradicional, no geral, a gente precisa praticar para quiçá um dia, talvez, vir a ser um compositor, né? Quase como que o compositor fosse um semideus, alguma coisa assim. E ela também tem um aspecto, além de
trazer essa atividade, né, como atividade da criação como inerente a nós humanos e também de aproximar compositor e público, né? Ela também tem essa questão, ela é mais um lugar a se ocupar, né? Eu acho que ela também é uma maneira de eu me afirmar como compositora, né? Quando eu falo, eu tenho essas composições e falar sobre elas também é uma maneira de me afirmar como compositora. E eu entendo que me afirmando, é, eu ajudo, eu contribuo para que outras pessoas que se veem como eu, né, outras mulheres, por exemplo, se reconheçam também nessa atividade, né? Porque a gente entende a representatividade, ela é tão importante justamente por causa disso, né? Quando eu não vejo uma pessoa igual a mim ocupando certo espaço, eu talvez não entenda que esse espaço pode ser para mim também. Uhum. Então, ela tem também esse objetivo, né, de trazer uma mulher, né, como que eu sou, como protagonista do seu fazer musical, né? E você mostra todo o passo a passo, né? Vai mostrando um pouquinho. Eu achei que você ia falar, só chegar e falar um pouco sobre. Né? Você vai fica ali no piano um pouco, sim. mostra. E eu acho legal também essa coisa do. Olha, não sai tão fácil, às vezes, não é assim. Isso, eu acho que isso é muito importante, né? Porque, assim como eu falei, né? Nesse ensino tradicional, parece que é proibido errar, né? E quem não erra também não acerta. Como que você, né, grandes descobertas da humanidade, a penicilina, por exemplo, né, elas foram descobertas por acidente. Estava buscando uma coisa e encontrou outra, né? É o caminho que é importante, né? Então, eu acho que é importante também quando eu tô lá, isso é muito interessante. Quando a gente vai tocar, dependendo da situação, claro que cabe as pessoas pedirem música e tá tudo ok, né? Não acho que isso seja um problema. Mas tem uma coisa interessante sobre isso, que muitas vezes quem tá de fora fica imaginando que pra gente fazer aquilo que a gente tá fazendo no palco é muito fácil. Porque quando a gente chega no palco, a gente escolhe o que a gente vai tocar primeiro, né? Então, assim, essa não ficou boa, deixa pra próxima, né? Então, a gente escolhe, a gente faz um recorte do que a gente se sente pronto pra mostrar. E que a gente preparou por muito tempo, né? Eu toco piano, eu já passei das bodas de prata com o piano, né? Vou fazer 28 anos de piano esse ano. E eu tô desde então trabalhando a minha musicalidade, a minha habilidade ao piano, a minha habilidade musical, para quando eu chegar lá, eu parecia. E a minha habilidade de atriz também, né? Porque a gente fica nervoso, mas a gente faz de conta que tá tudo bem. E pra gente chegar lá e poder executar com. Executar bem, né? Não perfeito, mas o mais próximo do que a gente possa entender como perfeição, né? Mas, e aí, quando a gente, às vezes, então as pessoas não se dão conta que, na verdade, na maior parte do nosso tempo a gente passa justamente ensaiando, né? E preparando e errando muito, né? E testando coisas e tal. Então, quando falar sobre o processo criativo e falar sobre como estruturar coisas, assim como quando eu dou aulas, né? Eu falo, não, que tudo bem errar, né? Experimente, né? E tente, né? Não vai ser tudo que dá certo da primeira vez, né? E também tem mostrar que tem recursos que às vezes a gente não considera para fazer aquilo, mas que podem nos ajudar, né? Por exemplo, tem um episódio do Som da Aura, que é o Libertar, que eu comento que eu usei uma gravação de áudio do WhatsApp para fazer isso. Então, sei lá, não levei uma amiga para gravar no estúdio profissional. Ela é cheia de ruído, cheia de questões, inclusive de áudio, mas foi aquilo que eu usei para fazer e o resultado dá certo também. Às vezes é até um pouco mais realista, né? Porque você tem a vida correndo, tem resquícios, assim, tem pistas de que a vida estava acontecendo naquele ambiente também, com áudio que não é tão preparado, né? É verdade. E a gente viu Juliana no palco e essa coisa de preparação é muito importante, porque ela parece que tá flutuando viajando, né? Ai, mas eu viajando eu tô mesmo. Não parece só. Mas até pra gente poder viajar assim, a gente precisa aprender, por exemplo, a deixar as ideias fluírem, né? Assim, por exemplo, em sala de aula, sala de aula, né? Mas quando eu dou aula de piano, por exemplo, muitas vezes eu percebo que
o aluno está executando alguma coisa, assim, né? Tem uma aluna que isso acontecia muito. E aí ela tá fazendo tudo certo, só que ela tá tão ansiosa que aí ela para. Ai, meu Deus, errei. Eu não, tava ok, tava indo tudo bem. E aí para no meio. Então assim, parte dessa nossa preparação também envolve a gente entender que são várias coisas que a gente está fazendo ao mesmo tempo, né? Várias habilidades. Então, tocar piano é mexer os dedos, lembrar da sequência das notas, sequência musical, sequência da forma, tem a consciência corporal, pensar, sei lá, é muita coisa, né, ao mesmo tempo. E a gente não se dá conta, às vezes, que é tudo isso. E, na verdade, isso demanda muito da nossa memória de processamento do cérebro, né? Que nem o computador mesmo. E aí é difícil lidar com todas essas coisas, né? Então, a gente precisa, por exemplo, respirar, né? Nossa, eu lembro que o dia que eu entendi que se eu respirasse eu ia tocar muito melhor, minha vida mudou. Uau! Então, é muita coisa, a habilidade de respirar enquanto toca, né? Essa, por exemplo, é uma das coisas que a gente vai se preparando para conseguir executar, né? Quando você teve esse insight de que, ó, respirando, eu posso tocar melhor, você já tinha muito tempo de piano ou foi logo no início? Ah, não, demorou muito. Imaginei. Ai, foi muito sofrimento até chegar nesse lugar. Quem dera eu tivesse conseguido antes. Porque também ninguém te fala, né? E aí eu penso muito nisso, assim, nessa coisa de... Assim como eu falei que na série eu pretendo trazer isso como a criação, né? Como uma atividade inerente a nós. Eu acho que também faz parte a gente... eu como professora sempre tento passar isso para os alunos também, né? Não só de errar, mas de respira. Porque o piano, diferente, por exemplo, da flauta, do canto, de algum instrumento de sopro, ele não depende diretamente da sua respiração. Na verdade, até tinha um professor meu que falava que o piano, a gente é muito preguiçoso, o pianista, porque você rela, ele já sai o som, né? E é verdade, porque, por exemplo, os instrumentos de sopro, os metais, por exemplo, que tem uma embocadura super É difícil, difícil. até você conseguir tirar algum som do instrumento, demora muito. Ou instrumento de corda friccionada, nossa, até sai o som, só que é um som assim que é meio complicado. É um gato sofrendo. Então, pois é. Agora o piano não, a gente realmente é mal acostumado nesse sentido, a gente nem afina, né, o instrumento. Então, a sonoridade que a gente vai buscando tá em outros lugares também. Então, também, como a gente não depende diretamente do ar e da respiração para que o som saia, a gente acaba deixando isso em segundo plano, em terceiro, ou não deixando em lugar nenhum, né? Porque, né, é diferente. Um cantor, se ele não respirar no lugar certo, vai chegar no final da frase, ele vai dar assim, não vai ter ar pra cantar. A mesma coisa a flauta, né? Qualquer instrumento de sopro. O piano, não. O som vai sair a qualquer custo. Mas isso vai interferir no discurso, né? Na sonoridade também, né? Porque uma coisa é você tocar uma nota tensa, outra coisa é você tocar uma nota relaxada, né? Isso muda a articulação, isso muda a intenção da frase. E aí são esses pormenorizinhos que vão lapidando a nossa música, né? Que vão trazendo excelência, digamos assim, para nossa música, né? Mas eu acho que isso é uma descoberta realmente de tempo mesmo. Eu acho que cada um vai ter a sua descoberta no caso do respirar. Sim, não, o tempo de respirar com certeza, né? Eu acho que aí também cada corpo é um corpo, cada mente é uma mente, né? Cada um executa de um jeito. Mas eu acho que isso também é uma coisa que a gente pode, enquanto educadores, Já falar. Assim como talvez quando a gente vai para a escola regular mesmo. A gente acaba esquecendo de vários aspectos, às vezes que não dá tempo de falar ali, ou ainda não exatamente não dá tempo, mas a gente não entende como sendo uma parte importante, um conteúdo que tenha que ser visto, né? Às vezes não. E talvez, enfim, a gente foque numa coisa específica e aí acaba deixando outra em detrimento dessa, né? Então, acho que
que são discussões, né, que a gente precisa ter, né, assim como, enfim, a gente entender, olha, na faculdade, por exemplo, eu estudei muitos lugares e com muitos professores, mas eu, por exemplo, não ouvi falar de Ivone Lara na faculdade, que eu acho que é um absurdo. Então, por exemplo, eu, né, tudo bem, eu vim é uma descoberta, né, minha, do meu caminho e tal, mas, ao mesmo tempo, é uma escolha também, né, da instituição ou do Sim. Sim, com professor certeza. falar ou não falar sobre isso. Então, eu hoje, como entendo que essa questão da respiração é uma coisa fundamental, quando tô desse lado de educadora, acho que é minha obrigação também trazer isso. Olha, você errou porque você não respirou. Você não conseguiu chegar até o final porque você estava muito ansioso e porque você não está respirando. Enfim, acho que tudo, essa educação humanista também deve englobar essas discussões, né? Não é difícil só porque é difícil. Tem um jeitinho de ser um pouco mais fácil. Então vamos deixar um pouco mais fácil, né? Sim. Agora, essa ideia do caderno de composições você já tinha há um tempo, né? Que você estava falando aqui com a gente. E, de repente, Tchau. calhou de dar certo. Sim, então eu tinha realmente essa ideia fazia tempo. Era uma vontade de falar sobre o processo criativo, né? E também ter um espaço para dar destaque às minhas composições, né? E aí isso acabou saindo, né? Como eu disse, a ideia ela já tinha se materializado na minha cabeça há um tempo, mas ela foi acontecer mesmo em 2023 por conta de um edital da Prefeitura de Mogi das Cruzes, que é a minha cidade natal. O edital é o PROFAC, né? O Programa de Fomento à Arte e Cultura. E é uma coisa interessante, é que, à época, eles lançaram vários editais e tinha um de música, só que eu não encontrei. Porque ele ele era uma subcategoria de uma outra categoria que era artes performáticas, eu me lembro. E aí até eu lembro de estranhar, como assim tem um edital de música, viu? gente? Onde você viu? Não. Quem que fez isso aí? Foi. Eu achei muito estranho, mas aí, enfim, né? Como também a gente sempre acaba chegando em última hora nas coisas, eu falei, tem audiovisual, esse aqui é agora que vai sair. E aí, isso que já era um desejo antigo, acabou se materializando finalmente, né? Eu escrevi o projeto, consegui ser contemplada, felizmente. Aliás, que bom que a gente tem esses programas, né? A gente depende muito desses programas e é super importante que a gente tenha cada vez mais políticas públicas que resguardem tanto o nosso acesso como artista quanto o nosso acesso como público, né? Muito importante falar isso, porque muitas vezes a gente vê uma guerra sem sentido a esse tipo de recurso e a gente, na verdade, não consegue compreender que sem ele, simplesmente, a gente não ia ter o que assistir no YouTube, né? Por exemplo. Exatamente. Né? Enfim. Mas, enfim, então fica aí esse clamor por a gente ter o apreço e lutar por isso, né? Mas aí foi nesse momento, então, que a ideia se materializou. Então, eu fui contemplada nesse edital do PROFAC e, a partir de então, fui buscando. O projeto aconteceu, né? Aí eu lembro que, inclusive, tive que filmar 2 vezes, porque tive um problema no HD. Enfim, ó, tá vendo, gente? Olha só os que tá errado perrengues. até dar A gente certo. só vê pronto, né? Pois é. E aí, tava até contando pra eles que ainda tem a prestação de contas, que ainda é um Sim. processo que ainda se finalizará em breve, mas ainda está acontecendo. Então, olha só, acho que é importante também, é legal a gente observar isso, porque a nossa produção é artesanal, né? A gente que é artista independente, a gente não tem os grandes players do mercado, né? Como eu acabei de ver antes de vir aqui gravar uma postagem sobre isso. A gente não tem
grandes quantias de dinheiro, né? E quando a gente fala de grandes quantias, acho que é importante também a gente pensar que, sei lá, uma pessoa que ganhe 6 mil por mês, né? Às vezes, ou ganha 6 mil para fazer um projeto inteiro. A gente acha às vezes que isso é muito dinheiro, né? Mas quando a gente fala de muito dinheiro, é assim, são milhões e bilhões que essas empresas têm e as gravadoras, por exemplo. Então, quando tem artistas que têm que fazem trabalho junto a gravadoras, por exemplo, ou selos de grande porte, eles não têm algum dinheiro, eles têm muito dinheiro, Uhum. uma quantia que pra gente, a gente tem dificuldade até de mensurar, né? Porque às vezes a gente vai dar um cachê, vai precificar um cachê, a pessoa fala, quero te contratar. Quanto você cobra? Aí você cobra lá um tanto e a gente fala, nossa, será que eu vou conseguir? Será que não vão recusar? Porque é muito dinheiro, né? Sei lá, você tá pedindo e não é, né? E bom, aí é uma produção artesanal, né? Para vocês verem o edital, ele é de 2023, então eu escrevi o projeto, houve o período de ser julgado pela comissão, Sim. até o final, isso foi meio do ano que escreveu, aí até o final do ano que foi aprovado e aí recebe o dinheiro, aí tem todo um trâmite burocrático, né, para fazer, e aí executa o projeto e aí estamos agora nós em 2025 lançando e fazendo outras obrigações burocráticas, né? Mas enfim, foi isso. Foi através dessa lei de incentivo e acho que é isso. Eu acho que era o momento de sair o projeto do Ai, sim. audiovisual, com né? certeza, com certeza. Sim. Vamos pros álbuns? Vamos pros álbuns. Olha que belezinha Temos que tá ali. aqui. Olha que belezinha que tá ali. Vou pegar. Pega. Eita, que eu bati em tudo. Vive. Vive. Vamos falar sobre o Vive. Vamos. Como que o Vive nasceu e vive hoje? Bom, o Vive, eu entendo ele como um grande presente, assim, da vida ou de mim para mim mesmo. Por que não, né? Porque às vezes a gente fala, ai, como as coisas foram acontecendo, né? Ai, obrigado, universo. Mas na verdade a gente tem toda uma estrada que permitiu que isso acontecesse, É né? verdade. Mas, bom, o Vive, ele foi gravado um pouquinho antes da pandemia, um pouquinho antes do lockdown. Sim. A gente entrou em estúdio, se eu não me engano, no começo de fevereiro de 2020. E ele... Nossa, bem em cima. Nossa. Bem em cima, pois é. E aí, acho que aí foram 2 sessões de gravação. Então, foi essa e uma semana ou 2 depois, a gente fez a segunda. E eu digo que eu entendo ele como um grande presente, porque ele foi uma gravação muito despretensiosa. Eu entrei em estúdio com o meu trio, com o qual... Isso era 2020, a gente já tocava junto desde 2015, que foi quando eu voltei para o Brasil, né? Depois de uma temporada na Irlanda. E aí, desde então, eu tinha isso na cabeça, eu preciso gravar um álbum, porque eu já percebia que, assim, desde que eu comecei a tocar, ou a querer tocar, né, por aí, que eu entendi que eu queria fazer isso, eu chego nos lugares e os lugares falam, legal, traz seu material, porque não basta você falar, eu sou pianista. Sou pianista, deixa eu tocar aí. Claro, né, por favor, né? Venha. Era o que precisávamos. Nossa, tava só esperando você chegar. Caraca, hein? Não é bem assim, né? Então as pessoas, manda seu material, beleza. Mas que material? Eu não tinha material nenhum, né? E aí também não é qualquer material que você manda, porque assim, né? Não é o videozinho do celular que você tem, que seja o melhor celular com a melhor câmera, com o melhor gravador. Não é isso. É o material, até porque quando a gente grava com menos qualidade eu digo de recurso técnico, né? Nesse sentido, eu tô me referindo especificamente a recursos técnicos. A nossa expressão fica prejudicada também. Sim. Porque você não ouve
né, no caso da música, especialmente que é uma arte para se ouvir, você não vai ter condição de ouvir todos os detalhes, todos os elementos que formam aquela música, né? Então você precisa de uma gravação profissional e de uma gravação também que compita no melhor sentido da palavra e do verbo com o que você tem no mercado, né? Eu lembro que uma vez eu participei com um grupo de uma virada cultural e nós éramos os artistas locais e a gente teve, sei lá, 3 horas para fazer uma gravação de áudio e vídeo com um grupo de umas 6 pessoas. Muito pouco, né? A gente, para gravar só voz e vídeo aqui, demora no mínimo 40 minutos só para acertar exatamente. a câmera, acertar áudio. Imagina você ter percussão, você ter um monte de instrumento para gravar em 3 horas, assim, é muito, é possível, mas assim, vai que vai, né? Vai do jeito que dá também. E eu lembro que quando eu assisti, um pouco, logo depois teve a atração do estado, né? Que aí é uma atração que é a virada que convida. Muito melhor produzida. E isso dá uma grande diferença. Porque assim, você, às vezes, a pessoa que está assistindo não vai ter a noção, que, né, assim como a gente falou, Exato, né, que a gente se prepara antes, ela não vai ter a noção de que aquilo chamou menos a atenção dela, que tocou menos emocionalmente até, né? Porque é assim que a gente, acho que é assim que a arte chega pra gente. Que tocou ela menos, chegou menos a mensagem por conta de questões técnicas, né? E ninguém é obrigado a saber isso, porque a gente sabe também porque a gente está no meio. Mas prejudica muito a nossa mensagem mesmo. Então você precisa, assim, eu chegava querendo tocar, me manda seu material, que material que eu vou ter. Então, eu vou gravar um álbum. Então, desde 2015, trabalho com o meu trio. Em 2017, adiantando um pouco o assunto, a gente gravou o Nemosine, que é o meu primeiro álbum. E aí, o Nemosine, como eu disse que era a intenção, ele abriu muitas portas pra gente mesmo, né? Sim. Eu me apresentei no Instrumental Sesc Brasil em 2018 por conta dele. Muito bom. Legal. A gente foi até o Paraguai, também por conta também de portas que ele abriu. E nessa viagem ao Paraguai, ela aconteceu no final de 2019. E aí, a gente já estava, imagina, a gente já estava tocando desde 2015, 2017 já tínhamos gravado, continuamos tocando, né? Porque aí a gente tinha uma agenda. E então, 2019, a gente já tinha músicas novas trabalhadas, né? E aí eu lembro que eu tinha umas horas de estúdio que eu já tinha reservado, que a intenção era fazer um outro projeto. E eu falei, vamos gravar? A gente era então para gravar as 3 músicas, que são as únicas 3 faixas em trio. Num formato mais tradicional, assim, de música que a gente está acostumado a ouvir, né? E aí falei, vamos lá, a gente grava, até essas horas a gente grava essas músicas. Então, era para ser, por isso que eu disse que era despretensiosa, ela foi muito despretensiosa, ela era para ser 3 faixas, virou 9. Uau. Porque aí, na ocasião da gravação, aí a gente tinha essas 3 faixas num formato mais tradicional de trio, e tinha uma 4ª faixa que era a Mataram Mais Uma de Nós, que eu fiz com a voz da Marielle e da Thalíria Petroni. A gente apresentou essa música a primeira vez no instrumental, e isso foi uns 2 ou 3 meses depois do assassinato dela, né? Então tava muito fresco, né? E a gente sempre tocava, né? Porque isso é uma coisa que perdura até hoje, né? A gente tem muitas perguntas ainda para serem elucidadas. Recentemente, só que a gente foi ter um pouco mais de pistas e confirmações sobre alguns aspectos do caso, mas acho que é uma música para ficar realmente martelando aí, né? E eu acho que é importante também, nessas faixas que são Som da Aura, que tem vozes e discursos de pessoas, para mim é uma oportunidade de trazer essa discussão, né? Porque a minha música é instrumental, às vezes as mensagens ficam obscuras. Então, se teve qualquer dúvida ali sobre posicionamentos ou conceitos, ou, né, dessa ordem, não tenha mais, porque né, quem tá agora tá ali. Tá claro. Tá claro, tá nítido. Enfim, aí, então, tinha essas 3, aí eu lembro que o Abner, o baterista, falou, a gente não vai gravar a da Marielle? Então, gravamos a da Marielle.
Aí, na ocasião da gravação, a minha mãe já se encontrava muito doente e eu queria fazer uma música para ela, né? Uma homenagem para minha mãe. E só que eu não tinha música pronta, então eu improvisei. E aí, então, aí eu improvisei uma vez, eu lembro que eu achei, nossa, essa música, esse ficou muito feliz. Acho que não era bem isso que eu queria. Aí improvisei mais um outro. E aí eu deixei os dois. Era pra ser um só, eu deixei os dois, que eu gostei dos dois. Então, essas são as faixas de piano solo, que são Camarim, Figurino e Cenário e Como Fosse a Cura. E aí, aí na segunda sessão de gravação também, eu falei, já que eu tenho música solo, por que não que os meus companheiros tenham música Sim. solo também? Eu sou uma pessoa generosa. E aí eu convidei o Abner e o João a fazerem uma música solo também. Então o Abner faz sol, que também é pra mãe dele. E ele toca mbira ou kalimba, né? Que é aquele instrumento, Ai, que bonito. que é uma cabaça com... Como chama isso? Não é disco, são peças de Eu não metal. sei exatamente, tipo é umas umas pecinhas Chapinhas de pequenininhas. metal, É. né? É. Isso. E aí ele toca isso e bateria, né? E é dedicado à mãe dele, que é a Solange. E o João gravou a primeira composição dele, que chama Pro João, que no caso é o filho dele, não é ele mesmo. Então é uma música também de baixo acústico solo. E fora essa, tem o outro som da Aura, que é a Origem, que traz a voz da minha avó, que foi a primeira experiência com o som da Aura que eu fiz. Então, aí fechou um disco de 9 músicas. Então era pra ser 3, Olha. viraram Aham. 9. E aí ele também, eu já tinha me conformado de nem lançar, nem prensar ele em formato físico. Porque é muito caro, gente, falando aí da produção, Então. é muito caro. E, só que aí, olha só, aí veio ele 2020, então, que foi gravado. Foi um grande presente também, porque ninguém esperava que tivesse pandemia. Aí chegou a pandemia, eu tinha a faca e o queijo na mão. É. Tava assim, nossa, eu trabalhei a minha vida inteira para chegar nisso, assim, uma hora que você fala, nossa, eu tenho justo o que eu preciso na hora que eu preciso. E o que aconteceu? Ao longo do ano foram lançados os editais da Lei Aldir Blanc. Sim. Verdade. Mais uma vez, a Lei de Incentivo à Sim, Lei de Cultura, e Incentivo. novamente. E uma das categorias, lá em Mogi, a gente tem o EMAN, que é o Estúdio Municipal de Áudio e Música. E ele é responsável por uma boa parte da produção musical, assim, da cidade, né? Que é muito importante a gente ter um estúdio municipal, né? E, enfim, aí, parte do edital, uma das categorias era a prensagem, justamente a prensagem. E isso, inclusive, é difícil de você ter um trabalho que só falta prensar, né? No geral, você tem que... Porque são tantas etapas, né? A gente precisa... Até chegar lá. Precisa primeiro pré-produção, precisa ter as músicas para gravar. E gravar as músicas, aí fazer mix e master das músicas. E o meu só era prensar mesmo, né? Porque, como eu disse, ele estava pronto, eu nem tinha pensado em prensar. E aí veio esse edital, eu falei, nossa, é para mim. Eu preciso participar disso. E aí me inscrevi, consegui, e aí, graças também a Lei Aldir Blanc, a gente tem cópias dele físicas, né? E aí ele virou esse encarte, que é uma coleção de ilustrações e fotografias também.
lançar em mídia física hoje em dia Então. E eu gosto tanto, porque eu acho que tem tanto a acrescentar, né? Porque, tipo assim, o álbum, eu acho que ele já tem a história dele, né? Mas aí quando você pega o encarte, aí você mergulha um pouco mais nele, né? O encarte tem uma dedicatória, né? Eu dedico à minha mãe. Aí tem essa coleção de ilustrações, porque começou com a capa. Aí eu lancei 3 singles. As músicas que a gente originalmente, ou seja, as únicas 3 Sim. músicas que a gente ia gravar, cada uma foi lançada em single. Então, para cada single você precisa de uma capa também, e aí cada um, então, também foi feita uma ilustração, né? Um foi uma prima minha que fez, por exemplo, e um outro foi um amigo que cedeu uma fotografia, né? E todo com essa temática dos pássaros, né? Da revoada, Uhum. enfim. E aí também tem comentários meus sobre as músicas. Então, quem tem a oportunidade, fica a dica Olha só! de ter o encarte em mãos, vai ter acesso a esses meus comentários, em que eu falo sobre como que foi mesmo produzir o disco e de uma maneira bastante pessoal, não são comentários nada técnicos, Uhum. tem mais um caráter mesmo de uma conversa assim formal como a gente está tendo. Nossa. E que eu abro um pouco mais do meu coração para quem tá ouvindo. Maravilhoso. E Nemosine? Olha, Nemosine. Muito bom. Eu tava brincando aqui com a Carla mais cedo, que eu armei eu montei uma armadilha pra mim, porque eu botei um nome no meu primeiro disco que é muito difícil. E aí, olha só, parabéns pra mim, que no geral as pessoas não sabem e têm dúvidas de como pronunciar. E eu também teria, se não fosse eu que tivesse batizado. Mas, enfim, Nemosine. Nemosine é o meu primeiro álbum, de 2017. Ele, então, já deu um spoiler aqui. Sim. Já tateamos um pouquinho sobre a história dele. Ele foi gravado em 2017, então quando eu já tinha 1 ano e meio, mais ou menos, tocando com esse grupo que é o meu trio. Uhum. Né? Como eu disse, eu tava muito com essa ideia de fazer um álbum, porque eu percebia que eu precisava disso para conseguir ocupar certos espaços, por exemplo, ter shows. Né? Por exemplo, marcar um show. Eu dependia muito disso para marcar um show, seja num barzinho ou num teatro, em qualquer lugar. E também eu acho que quando você tem um trabalho estruturado, é meio que você prova, né? Tipo, você Sim. mata a cobra, mostra o pau e a cobra, né? E uma das coisas verdade. mais tristes que existe é você cantar uma música, que já aconteceu comigo, cantar uma música e a pessoa vir no final, onde eu encontro você? Então, em Não breve. tem. Em breve estará por aí. Eu gravo pra vocês terem gravado. É verdade. Então, é complexo isso mesmo, né? Mas. E a gente vive disso, né? Eu acho que construir a nossa carreira é construir a nossa persona também musicista, compositora, né? Então, assim, eu sei que eu toco piano, mas né, como que eu posso provar, né? Passa um pouco por aí, porque a gente tá todo tempo mostrando, assim, que a gente faz realmente o que a gente faz, né? Quando você vai concorrer a um edital, por exemplo, que a gente comentou muito aqui, você tem que provar, você tem que ter comprovações de toda a ordem de que você faz aquilo que você faz. Então, você tem o trabalho no YouTube? Legal. Tem no Spotify? Legal. Tem algum documento que prove? Que documento? Sei lá, você precisa de uma matéria na imprensa, você precisa... Né? São vários checks que você tem que dar ali. Mas, enfim, aí eu queria gravar o álbum e eu tinha pra mim o modo como eu queria gravar era assim, eu observava que os grupos que eu gostava, que mais me admiravam, eles eram grupos que já tocavam fazia tempo, né? Uhum. E assim, como é um disco de composições autorais,
eu acho que é importante a gente conseguir ouvir as composições, né? O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes, assim, especialmente porque a gente vive na era da produção desenfreada e a gente precisa produzir muito, né? Até porque senão a gente não tica todos esses campos. Exatamente. A gente, às vezes, acaba... É comum que aconteça de você simplesmente pegar músicos que são excelentes músicos, você junta eles para tocar aquela música e grava, vai ficar um resultado legal. Essas pessoas são competentes, o técnico do estúdio é competente, legal, tem tudo para dar certo. Mas eu não queria que elas... Eu achava que assim eu correria um risco de que elas ficassem frias demais ou genéricas demais, sabe? Porque uma coisa é eu tocar música... Você me dá uma música sua para tocar hoje. Eu vou tocar. Amanhã eu vou tocar de um outro jeito. Semana que vem eu vou tocar de outro jeito. Se eu passei 1 ano e meio tocando essa música, eu tenho muito mais intimidade com ela. E se eu passei 1 ano e meio tocando com esse grupo, eu tenho muita intimidade com esse grupo também. Então, eu acho que isso foi uma conquista nossa. Quando a gente... eu acho que quando a gente ouve o Mnemosyne, a gente consegue ouvir o som do grupo. E a gente consegue ouvir as composições no formato delas. Uau. Até porque são músicas difíceis, né? Eu mesma... Eu até tenho uma questão que às vezes eu tô mais bem resolvida com ela, às vezes eu tô menos. Mas, assim, as minhas composições, no geral, são eu imaginando jeitos de fazer as coisas. Então, eu geralmente não sei tocar minhas músicas. Isso pode ser muito frustrante. Porque assim, aí você chega para tocar no ensaio. Por exemplo, Menina, a primeira faixa do Mnemosyne. Uma musiquinha difícil. Bem difícil. Elas são, né? As músicas, né? E aí, eu chegando lá para tocar, então é assim, assado. E eu mesma não conseguia ter tanta segurança para tocar, nem para mostrar. A gente foi descobrindo juntos. Eu lembro que o primeiro ensaio dela, assim, a gente... Sabe quando você sai se estapeando, assim? Todo mundo, um bravo com o outro, porque tá todo mundo muito estressado, que, ai, caramba, não dá certo nunca, né, isso aqui. E aí, também ninguém consegue se salvar. E aí, então, a gente penou, né, isso que a gente falou no começo da entrevista, que a gente passa muito tempo preparando o que a gente faz para chegar lá e você ouvir falar, caraca, olha, eles não erram nada. E enfim, então a gente tocou, eu tinha essa ideia, né, eu cheguei para gravar esse álbum com o grupo já muito entrosado. E aí eu acho que esse é um grande trunfo do álbum. A gente... e também acho que por isso que consegui abrir tantas portas com ele. Porque você ouve uma coisa coesa. Você ouve um grupo que nitidamente tem intimidade, né? Então, as músicas funcionam. A gente sabe o caminho que as músicas... É um caminho que já é conhecido nosso. A gente já sabe os perigos. A gente já sabe as partes que é legal a gente reforçar. A gente já sabe... Eventualmente já... mudou uma decoração, outra que não funcionou ali no meio do caminho, né? Então, a gente chegou para gravar o Mnemosyne nesse momento, assim. E aí, gravamos no Mnemosyne, tem só músicas minhas, né? No Vive, tem, além das músicas que eu falei, eu convidei eles para fazer solo, tem também 2 músicas do Abner, que é o baterista. Enfim, aí esse foi o meu primeiro disco, sou muito grata por ter podido realizar, ele também foi feito de maneira completamente independente, e aí, como eu disse, ele abriu muitas portas, né, a gente conseguiu de fato ter uma agenda de shows, ainda que... Né, a gente não tava assim... Não foi turnê. Não foi uma grande turnê, mas lembra que a gente não tá junto com grandes players do mercado. Exatamente. Mas a gente manteve uma agenda de shows e, né, a gente fez... O Savassi a gente fez antes de gravar o Mnemosyne, o Savassi Festival. A gente fez o Instrumental Sesc Brasil, em 2018. E a gente também foi para o Paraguai no Festival de Asa Leste, que aí foi o que originou o Vive. Nossa! Agora, você tem uma relação com a música desde pequena, né? Sim. Começou
novinha, gente. Comecei novinha, comecei com 7 anos. Olha só. Olha só. Mas a minha família, eu percebo, e eu demorei para me dar conta disso, até porque eh, na minha família, a minha geração é a primeira de músicos profissionais. Mas antes da nossa geração, já havia pessoas que tocavam, que cantavam, então eu já vivenciava isso Uhum. em casa, né? Mas curiosamente eu demorei muito para tomar parte nas rodinhas que se formavam bem informais, assim. E eu sempre tive muito receio, assim, de chegar, mas enfim. Então, a música sempre permeou, assim, o meu pai toca, meu irmão toca, tem primos que tocam, tenho tios que tocam. Minha mãe não tocava, mas ela era uma grande artista, assim, né, ela se nós organizamos muitos saraus juntas, por exemplo, ela é sempre envolvida com isso também. Então, acho que isso também como eu disse, eu demorei para reconhecer a importância disso, muitas vezes porque a gente tecnicista, a gente fala: "Não, mas música é profissional", né. E na verdade, a profissão música é só uma das coisas que a música pode ser, né. A música é muitas coisas, entre elas a profissão. Uhum. Mas eu acho que reduzir a música a isso ou a arte né, é minimizar muito o que ela é, assim. E eu acho que essas vivências informais, inclusive, elas são bastante importantes mesmo na nossa formação, né. A gente comentou aqui sobre a Ivone Lara, eu acho que ela é uma grande gênia da nossa música e por muitos aspectos, né, ela teve oportunidades, ainda que seja questionável, né, porque ela foi viver mais de música depois que o marido É, Sim. faleceu e tal, sim. mas a vida dela aconteceu uma série de circunstâncias, entre elas ser sobrinha de um chorão e ter na sua casa a nata do choro daquela Aham. época, né, então Sim. imagina como que isso não influencia a mente musical dela, né. O tio dela ela falava que o tio dela dizia que ela era o gravador dele, né, que ela decorava as músicas que ele fazia e ela acompanhava ele. Então isso faz parte da nossa formação musical também, né, acho que é importante a gente entender isso e reconhecer, até pra gente lembrar de trazer isso para nossa vivência, né, que não precisa ser só quando a gente vai no show que a gente ouve música. A gente pode tocar violão, a gente pode tocar um instrumento, qualquer que seja, a gente pode cantar em casa e né, não precisa fazer isso com uma intenção profissional. Então eu cheguei na música assim, né, vários familiares meus tocavam. Alguns primos meus já tinham feito aula de piano. Minha avó tinha um piano na casa dela, que foi o primeiro que eu experimentei. E o primeiro que eu toquei, né, era o piano todo. O piano, ele é um instrumento bem. Acho que todos os instrumentos são assim, né? Porque eles exigem muita manutenção. E aí, por exemplo, o piano da minha avó era daquele típico, com tecla, a parte de cima saindo, que ela funcionava, mas foi esse piano que eu comecei a tocar. E aí, desde então, eu nunca mais parei. E eu acho também que eu acabei me tornando profissional da música, porque de uma maneira mais ou menos consciente, né, isso eu acho, porque eu não queria parar de fazer isso. E como a Uhum. nossa vida é o trabalho, né, nesses tempos de produção desenfreada de novo, se a gente não trabalha com isso, a gente não vai ocupar a maior parte do nosso tempo de vida com isso. Isso é um fato muito triste, mas mas é Verdade. verdade, né. Então, se eu quero continuar fazendo música, eu vou precisar dar um jeito de ganhar um dinheiro com a música, basicamente, né. Que aí se dá É. e aí até porque né, porque música nem é profissão, né, então de repente se eu ganho dinheiro as Sim. pessoas, vão pensar: "Ah, mas, dá uma graninha, né". Talvez até seja em algum. Talvez nesse caso, né. No seu caso, você conseguiu. Alforria. No seu caso, você teve. Então, aí, enfim, ainda tem esse estigma, né, que: "Nossa, Uhum. mas você não vai trabalhar nunca, né, se você se você não faz com que seja economicamente viável para você". Então, eu nunca parei de estudar também, fui perseguindo esses caminhos, fui entendendo como ocupar esses espaços, e até hoje tô nessa, né, porque
é isso. Senão, assim, eu preciso viver, eu preciso pagar minhas contas todas, sei lá, que eu tenho que pagar. Então, eu preciso ir me enfiando, achando um jeito de conseguir essas oportunidades, né? E, enfim, a gente vai fazendo diversas coisas nesse sentido, né? Lançando trabalhos e trabalhos. Porque a gente não tem um plano de carreira, né? É. Eu lembro que minha mãe reclamava muito disso. Ela foi funcionária da prefeitura a vida inteira e ela começou e terminou basicamente na mesma função, né? Eu também comecei como pianista. Então. Só tô vendo padrões. Mas aí é isso, né? Como que a gente. Como que funciona isso na arte, né? A gente vai construindo uma obra mesmo, né? Então, é por isso que a produção independente, de novo, assim, todos os recursos que a gente tiver para viabilizar isso são importantes, porque custa muito caro, demanda muito tempo. E a gente precisa fazer, senão é como se a gente não existisse. É verdade. E as influências nesse período? O que foi que levou sua cabeça? Eita, muitas coisas. Olha, primeiro eu comecei mesmo no ensino mais tradicional de piano com música clássica. Então, durante 9 anos da minha vida, eu fiz aulas particulares, só toquei sozinha. E aí toda uma literatura pianística, assim, né? E aí depois eu entendi que eu queria aprender a improvisar, porque eu ficava muito frustrada de sentir que eu não sabia tocar as músicas, né? Porque as pessoas me perguntavam, você toca tal música? Eu dizia que se tivesse a partitura eu ia tocar. Uhum. E isso, pra mim, assim, eu não sentia que eu dominava isso, né? E eu me encantava pelas pessoas que eu via simplesmente chegarem e tocarem, né? Como eu disse, na minha casa, sempre teve alguma rodinha informal de música. E aí eu imaginava, nossa, como que meu tio consegue tocar qualquer música, né? Uhum. Hoje eu sei que não é qualquer música, mas é uma construção de repertório, né? E também uma construção de uma habilidade de se expressar através daquilo, né? Então, eu me encantava muito, eu quis aprender a improvisar, aprender a fazer a música espontaneamente, sem precisar de uma receita. Foi assim que eu caí na música popular, porque a música erudita, eu acho que até existe também hoje, especialmente pessoas mais modernas. Se bem que moderna a gente fala também do século passado, não é tão moderna assim, mas durante muito tempo, em algum período da música clássica, entendeu-se que ela era aquilo ali estático, que estava escrito, né? Quando, na verdade, um dos maiores autores, por exemplo, Bach ou Mozart, eles eram grandes improvisadores, Sim. né? E eles, as composições, a gente ouve, inclusive, isso na música deles, né? Mas, enfim, isso é uma coisa que muitas vezes fica deixada muito à parte no currículo de música erudita. Então, não foi através da música erudita que eu cheguei nisso. Foi através da música popular, que aí sim enfim, a gente fui aprender a entender recursos para improvisar, e improvisar não somente melodias, mas também levadas, né? E entender, me aprofundar melhor também na compreensão de estilos e linguagens, né? Porque quando eu tô no samba, eu toco de um jeito, quando eu tô no jazz, eu toco de outro jeito, Sim. né? Então, é tudo linguagem, na verdade. E, enfim, aí eu passei a estudar o popular. Nessa época, um nome que me chamou muita atenção é que até batizei meu gato com esse nome, meu primeiro gatinho. Homenagem. Foi o Wayne Shorter. Eu adoro a obra do Wayne Shorter. Inclusive, outro dia, alguém perguntou alguma coisa pra mim, porque assistiu a série, e falou do Wayne Shorter. Eu falei, nossa, o Wayne Shorter, adoro ele muito. Ele é uma influência muito forte pra mim. Que eu gosto muito dele, das composições. E eu acho incrível também que ele passeia por muitos universos, né? E eu me reconheço muito nisso, né?
Assim como o Herbie Hancock, que é um pianista também de jazz, você ouve ele em muitos contextos diferentes. Você ouve do hard bop, sim. Mesmo que se você pegar só jazz, você ouve Uhum. eles no hard bop, no acid jazz, você ouve no funk, muitas vertentes só de jazz, mas aí você também ouve ele tocando pop. Aí o Wayne Shorter gravou com Milton Nascimento. Enfim, é uma grande variedade, né? E eu, durante um tempo, hoje já fiz as pazes em relação a isso, mas me entendo como uma pessoa que tem muitos universos aí, né? Não consigo ser uma só nesse sentido, né? Não consigo fazer. Eu gosto de fazer coisas diferentes e eu tenho esse gosto também por buscar coisas diferentes, né? Uma das coisas que mais me fascina na música é que quando eu chego para tocar com uma pessoa, ela tem. Eu vou me familiarizar com o universo todo dela, né? Porque cada um tem um jeito Sim. absolutamente peculiar de entender a música, de se relacionar com a música, de se expressar através da música, de conceituar a música. Então, eu acho isso fantástico. Então, quanto mais eu acho que cada estilo também ensina a gente uma coisa, né? Então, é um jeito de tocar uma sonoridade, às vezes, super nova, né? Tô tocando aqui já faz quase 30 anos que eu toco piano e ainda assim tem coisas novas. E acho que esse passar por muitos lugares, ele tem a ver com isso, né? Então, nessa época, assim, uma grande influência foi o Wayne Shorter, o Herbie, como eu falei. E, enfim, aí depois, né, a Léa Freire também foi uma pessoa que eu conheci Léa durante Freire. essa época, que aliás vai fazer show amanhã. Olha só! É, Léa Freire, uma grande compositora, né, instrumentista, Ó, absolutamente apaixonante. E aí, depois de um tempo também, especialmente depois que eu voltei da Irlanda, felizmente, eu acho, eu me tornei mais familiar do feminismo e comecei a entender melhor essa questão da presença da mulher na música, né? E hoje também, acho que a gente também pode abranger isso, mas não só a mulher, mas pessoas de gênero dissidente também, né? Isso é uma Sim. questão de gênero mesmo, e passei a entender melhor como isso afeta as nossas posições mesmo na música, né? Como eu estava dizendo, né? Não é fácil a gente, até hoje, né? De novo, tenho quase 30 anos de piano e eu me sinto muitas vezes como um mateiro com um facão na mata abrindo Uhum. caminho, assim. Ou forçando a goela abaixo. Olha, eu vou tocar, eu vou tocar, eu vou ter um show. Olha, me veja, né? Me note, eu vou... Né? Enfim, a gente busca esse espaço, assim, até hoje. E a partir de então eu comecei a também me dar conta melhor das mulheres que me influenciavam, né? Então, no instrumental tem, por exemplo, a Silvia Góes, que é uma das maiores pianistas do Brasil, e ela não é tão conhecida como ela deveria. Ela acaba virando talvez um lado B, assim, e ela era Uhum. para ser completamente lado A, aham. porque, enfim, por causa dessa questão de gênero também, e aí essa questão de gênero ela engloba vários fatores, né? Porque aí ela é uma mulher que vivenciou a maternidade, e, enfim, tem vários aspectos dessa questão. A Silvia Góes, a Ivone Lara, como eu falei, que aí depois de um tempo eu fui me aprofundar mais no samba também, e aí ficava absolutamente inconformada de perceber que, apesar de eu ter passado por muitos professores e muitas instituições, eu nunca aprendi uma música da Ivone Lara na faculdade ou em nenhuma dessas instituições ou com nenhum desses professores. E eu acho que as músicas dela são grandes aulas de harmonia, de melodia, do samba, de poesia. A gente Uhum. pode falar, dá para fazer. E a obra dela é muito extensa e dá para falar sobre muitas coisas com as músicas dela, né? Então, eu entendo ela como uma grande influência minha hoje também. E a Jerry Ellen, uma super pianista também dos Estados Unidos, que também não é tão conhecida, mas você ouça os álbuns dela para você ter uma ideia do poder dessa mulher, né?
Então, essas são algumas das influências. Agora, eu quero perguntar um pouco sobre o samba das mulheres, já que a gente tá por aí, né? Ó o link. Olha o link. Bom, o Samba das Mulheres é uma roda de samba que depois se tornou um festival e foi onde nasceu o grupo Dona da Rua. O grupo Dona da Rua é um grupo formado por mim, Lívia Barros e Elô Ferreira. Eu piano, a Lívia a voz e composições, a Elô toca violão. Nós arranjamos juntas as músicas, né? Então os arranjos são principalmente meu e da Elô, né? Mas a Lívia também, as composições são todas dela, então é um coletivo, né? Ele funciona nesse sentido de que a gente faz juntas as músicas. E esse grupo então nasceu nessa roda de samba que é o Samba das Mulheres. Essa roda acontecia mensalmente. Ela era idealizada pela Lívia e acontecia mensalmente num centro cultural de Mogi, que hoje já não existe mais, mas que perdurou aí por uns 4 anos, entre mais ou menos 2014 e 2018, no Casarão da Mariquinha, lá em Mogi das Cruzes. E aí tinha lá uma roda, acho que, sei lá, uma vez por semana tinha uma roda de samba. E a Lívia é bastante ativa nesse contexto feminista, né? E racial também. Aí ela emplacou vamos fazer um samba de mulheres, né? Por que não? E aí chamou as pessoas e conseguiu que essa roda acontecesse uma vez por mês. E até que em 2018 houve um evento, um grande evento que chamou-se 21 Dias de Ativismo pelo Fim do Racismo e da Violência contra a Mulher. E foi um evento que durou 21 dias, né, lá em Mogi, englobando várias partes da sociedade civil e assim... E teve rodas de conversa, teve shows e o encerramento foi uma grande roda que a gente sempre que conta, a gente chega perto de um número de 60 mulheres participando, porque foram muitos grupos, não necessariamente ao mesmo tempo, mas houve uma rotatividade, né? E foi aí que nasceu o Dona da Rua. E aí o Dona da Rua, então, esse grupo que no núcleo somos nós 3, e a gente tem feito muitos trabalhos com ele, né? A gente participou de 2 viradas online. A gente também tem um álbum gravado que se chama Samba Revolução, que é de 2022. E aí todas as composições são autorais. A maioria são da Lívia, temos também uma que é a parceria de nós 3. E temos outra que participam a Manu da Cuíca e a Marina Iris, lá do Rio de Janeiro. A Manu é a compositora daquele samba da Marielle, da Mangueira, né? E de vários outros. Ela é uma grande compositora, Marina Iris também. Entre outras participações, né? Como a Raquel Tobias, que é uma grande representante do samba aqui de São Paulo. E, enfim, tivemos várias participações nesse álbum. E a gente também, como eu disse, o Samba das Mulheres se tornou um festival. A gente realizou já 2 edições desse festival, e aí durante o festival a gente... eles foram... uma parte deles foi feito na pandemia, então eram lives em que a gente se encontrava com as integrantes da roda original lá no Casarão da Mariquinha e conversava sobre o samba, assim. Teve também uma outra edição que foi contemplada pelo programa de fomento em Mogi também, em que a gente também foi em formato online, mas aí que foram shows, né? Tiveram acho que 2 ou 3 shows e uma grande roda. E a gente também fez o especial Filhas do Samba, em parceria com o Sesc Mogi das Cruzes, que aí foi um evento maior, né? A gente apresentou o show Donas do Samba, que é um trabalho de pesquisa também, né? Que a gente toca só
compositoras mulheres de samba. Olha. Que legal. A gente teve a participação da Fabiana Cosa. Ah, E aí é muito legal que a gente tem, por exemplo, uma música da Alcione, que não é conhecida por ser compositora, ela é mais conhecida por ser intérprete, né? Sim. Mas a gente tem uma música, por exemplo, da Alcione, entre várias outras, né? Da Jovelina, que também acontece a mesma coisa, Jovelina Pérola Negra. Então, apresentamos também, aí tiveram rodas de conversa e tal. Então, o Dona da Rua, ele tem esse mote de... Ele também pretende ser uma rede de mulheres, né? Os nossos projetos, eles todos sempre partem do pressuposto que a gente vai conseguir uma mulher para qualquer que seja a função que a gente precise. sim. E seja no palco sem dúvida, principalmente. E aí, mas aí, hold, diretora de palco, técnica de som, no geral, a gente... quem for trabalhar, a motorista, nem sempre... Que da hora, Claro, velho. às vezes a gente precisa de uma van para ir de um lugar para o outro. Então, a nossa preferência é sempre mulheres. E é claro que nem sempre a gente consegue ter 100% das funções Sim. ocupadas por mulheres, mas a gente costuma dizer que pelo menos mais um telefonema a gente tem que dar para tentar, pelo menos, Sim, né? sim. Porque senão a gente cai na mesma desculpa que a gente sempre ouviu os homens, e sempre ouve os homens dizendo, que eu não conheço. E você não conhece por quê? Né? Você buscou, né? Às vezes já aconteceu comigo. Eu perguntei indicações para um cara pianista, de outros pianistas, né? Porque eu fazia a programação de um lugar. E aí ele só passou nomes de homens. E a gente vai fazendo isso e não se dá conta, né? E aí você tem produções assim, homéricas sem mulher nenhuma. O show do Milton Nascimento, não tinha mulher no palco, eu me lembro. Eu fui no show que teve uns anos atrás no Espaço das Américas. Teve uma vez também vi um show, acho que era da Gal Costa, eu lembro de comentar com o meu irmão. E o meu irmão também é uma pessoa ativa nos debates, militante e tal. Mas apesar disso, ele fez o comentário, mas é que às vezes não dá. Eu falei, nossa, se não dá pra Gal Costa ter uma mulher no exatamente. palco, Não tem como. a gente tá difícil mesmo, né? Não vai dar pra ninguém, porque se uma produção dessa que é cheia de recurso não tem, uma que não tem recurso nenhum, como que vai ter? Né? É verdade. Então, assim, isso faz parte também da gente entender de que, assim, quando eu chamo uma mulher para ocupar esse espaço junto comigo, eu tô afirmando o meu próprio espaço, né? Então, eu tô dizendo que o meu trabalho é digno, é competente, eu tô afirmando o meu trabalho. Então, isso faz parte. Acho que a minha sobrevivência no meio depende que eu faça outras sobreviverem também, né? A gente vive juntos, e juntas, e juntos, né? Então, a gente precisa... É uma interdependência. Se a gente não entende isso, e se a gente não se dá espaço, não vai ser o outro que vai dar também. Sim. Né? Nossa, demais. Carlinha. Posso falar de uma outra produção? Sim, pode, claro. Pegando o gancho do Dona da Rua, queria comentar sobre o single que eu lancei no ano passado, que se chama Por Mim, Por Ti, Por Todas Nós. Que ele foi gravado, ele é parte do show Hexapoema. Esses vocês não encontram nos streamings, mas vocês encontram no YouTube. Aqui nessa plataforma. Aqui nessa plataforma, nem precisa sair. Nem mudar de tela. Precisa mudar de tela, exatamente. Procura lá, Hexapoema, Juliana Rodrigues e Grupo. Esse show foi gravado lá no Teatro Municipal de Mogi, o vídeo ficou bem legal também, as músicas também fiquei bem feliz com o resultado. E o single, então, é parte desse show, né? Eu apresentei 2 músicas inéditas nesse show, que foi essa Por Mim, Por Ti, Por Todas Nós, e a Nepalesa, que ela nasceu de uma residência artística que eu fiz lá no Nepal, em 2023 e 2024. Eu participei do Cat Jazz, a convite do Kathmandu Jazz Conservatoire,
E aí lá eu dei aulas, né, de piano, de prática de grupo, participei de rodas de conversa. E a cereja do bolo foi uma residência que misturava os músicos que tinham vindo de fora com músicos nepaleses. Então a gente aprendeu sobre músicas, a tradição de música hindustani, né, que a gente aqui talvez se refira a ela como música indiana. Mas até comento sobre isso na série Caderno de Composições, que tem um episódio dedicado a essa música nepalesa, que talvez a gente se refira à música hindustani como música indiana justamente porque a Índia é uma grande potência da região, né? Eu lembro que quando eu fui para o Nepal, eu falava para as pessoas e algumas me perguntavam, nossa, eu não sei onde fica, como chama mesmo? Então a gente não conhece muito de lá, né? E acho que é importante também pensar nisso, assim como a gente estava falando dos grandes players do mercado, que tudo que chega pra gente chega com o filtro dos meios de comunicação em massa, né? Então, como é que a gente vai saber de uma coisa que está tão distante, literalmente do outro lado do mundo, se não trazem isso pra gente, né? Então, então, enfim, essa música foi composta a partir dessa vivência que eu tive com musicistas de lá. E Por Mim, Por Ti, Por Todas Nós, ela é uma faixa também que ela recebeu esse nome por conta de uma situação também que eu vivenciei aqui eu fui fazer um trabalho que na equipe estava envolvido um homem, né, que é conhecidamente um abusador em alguns aspectos lá da cidade. E aí isso me deixou muito desconfortável e eu fui conversar com a pessoa que tinha me chamado para fazer o trabalho e que era parceira dele, obviamente por isso que ele estava lá, né? Porque a gente conta com os nossos parceiros. Mas de comentar, e foi muito difícil essa conversa, eu me lembro, mas tomei coragem de conversar com a pessoa e falar assim, olha, eu me sinto desconfortável, eu não gostaria de estar envolvida se ele estivesse. E aí, felizmente, eu não perdi o trampo, né? E ainda tem isso, né? Ainda tem isso, né? Você ainda fica a mercê, né? Exatamente. Mas eu achei, como eu disse, foi uma conversa muito difícil. Eu lembro que eu chorei um pouco para falar. Foi um áudio longo que eu mandei, mas eu acho que é isso, né? A gente precisa ter a conversa. Acho que a gente não pode ter medo de falar e conversar, porque acho que é no diálogo que a gente resolve as coisas. E nesse caso, por exemplo, se eu não tivesse conversado com ela, eu possivelmente ia passar por esse desconforto de novo. E sem que ela soubesse, também não é dar a chance dela de fazer algo sobre isso. E nem de saber sobre o que aconteceu, e nem da gente se fortalecer, né? Porque às vezes a gente tá... Assim como eu criei essa consciência de que eu chamar outras mulheres para tocar me ajudaria a estar tocando também. Às vezes a gente não tem a consciência disso. Essas violências todas parecem muito distantes, mas na verdade elas acontecem a todo momento e assim, todos os ambientes. Então, na verdade, elas não estão nada distantes da gente, né, gente? E quando elas acontecem com a gente, é complicado, né? E é difícil de a gente também se sentir, quem sou eu para ficar tirando o trampo da pessoa, né? Mas isso acontece com as mulheres, né? As mulheres mudam de cidade para fugir dos seus agressores, para que os seus filhos que são filhos dos agressores não precisem conviver com eles, porque elas temem pela vida deles também. Isso acontece com as mulheres, mas você vê um monte de cara na roda que tem filho que não assumiu, que é sabidamente um agressor e cometeu violência física com uma, com duas, com três. E, enfim, eles continuam aí. E a gente não. Não pode ser a gente que sair, né? Não deve. Idealmente não é para ninguém sair, mas a gente também não, né? Que bom que a gente falou sobre isso. Tá vendo? É o gancho. Carlinha? Temos... Pode mandar? Então pode. Juliana Rodrigues. Tcharam! O que você acha da música brasileira hoje? Eu acho incrível. A música brasileira, eu acho que eu tenho ela hoje como
se não a maior, uma das minhas maiores referências. E como a gente conversou um pouquinho aqui antes também de começar, eu acho que de tédio a gente não morre se a gente for pensar só em música brasileira que seja. Eu acho que é uma produção muito rica. O Brasil é um país gigantesco. A gente só precisa lembrar de ter essa consciência quando a gente vai consumir música. Aí que consumir também uso no melhor sentido do termo e do verbo, de consumir no sentido de ir lá conhecer, de botar para ouvir, né, ir atrás dos artistas. Acho que a gente precisa sempre ter essa consciência de que a gente precisa ir atrás e a gente precisa apoiar os artistas, tanto ouvindo quanto pedindo shows deles, ou seja, via lei de incentivo e tal, porque na verdade a nossa produção é muito extensa, muitas linguagens diferentes dentro da música brasileira, né? Se a gente separar só por regiões, isso vai ser bastante óbvio, né? Que o Sul tem uma música muito diferente do Norte. Sim. Mas ainda que você pegue, por exemplo, só o Nordeste, o samba vem da Bahia, né? Assim, o samba urbano, a origem é dada como Rio de Janeiro, mas tem até uma todo um briga aí, processo, tem todo um processo histórico, né? O Letieres Leite que fala, que tem uma música, inclusive, o samba nasceu na Bahia. Sim. Mas aí, mesmo se a gente pega só o samba, então a gente tem esse samba baiano, a gente tem o samba urbano carioca, que aí realmente é uma outra coisa, que realmente é lá do Rio de Janeiro, né? E aí você, enfim... Aí, mesmo no Nordeste que a gente tava falando, aí você tem Bahia e Pernambuco. Músicas completamente diferentes. Só Pernambuco, você tem maracatu, frevo, é muito vasto. Aí você vai lá para o sul, você tem milonga, no centro, sabe? Muitos instrumentos diferentes. Você tem música indígena também. Enfim, é uma grande produção mesmo, com muitas vertentes, muitos significados, muitos jeitos de fazer diferentes. E então a gente é uma pena só que a gente não consiga acessar tanto dessa produção e tanta variedade dessa produção. Justamente porque a gente depende, né? Como a gente já falou, dos meios de comunicação pra gente ouvir, né? Então, por exemplo, se eu não tenho, como você mesmo falou, se eu não gravo minha música, ela não vai estar no YouTube, não vai estar no Spotify, não vai dar pra pessoa ouvir, né? Então, a gente depende desses lugares, né? Onde a nossa música vai ser tocada. E assim, mas eu acho incrível. Eu acho que as pessoas às vezes costumam falar, tá estagnado, tal. Eu discordo. Eu acho que tem muita coisa muito boa e toda vez tem mais e toda vez vai se reciclando. Eu acho que é essa coisa também de que a gente não anda, que não faz mais música boa. Eu acho isso uma nostalgia desnecessária, assim. Eu acho que a gente precisa ver para onde que a gente está olhando. Será que a gente está buscando? Será que a gente não está querendo uma estética específica quando a gente fala isso? Porque realmente, um segundo Milton Nascimento não vai ter, é só um, as pessoas são únicas, né? Sei lá, assim como a gente não tem duas Ivone Laras também, né? Mas tem outras pessoas que bebem da fonte, que refazem a obra, que fazem coisas novas, sabe? Eu acho que a gente tem ainda, como eu disse, de tédio não morre se for realmente ouvir a música brasileira, a gente vai ter muito trabalho. É verdade. Felizmente. Com certeza. Acaba o assunto do musical ou não acaba? Acaba o assunto, não acaba de jeito nenhum. Juliana Rodrigues, que delícia receber delícia estar com você. vocês, Muito muito obrigada por obrigada. topar aqui, vir falar aqui com a gente, trouxe CD. Ah, Vamos pedir autógrafo. vamos pedir autógrafo, com certeza. Muito obrigada pela sua participação, foi Eu uma que delícia. agradeço. Foi muito bom pra mim também. Adorei. Podem me convidar sempre que Venha quiserem. sempre. Estarei. Como é que tá semana que vem a agenda? A gente Vamos ajuda. Não tem marcando. problema.
Posso Pode fechar. encerrar? Sim. Então, para vocês aqui, a gente agradece a todos vocês também a presença. E lembrando a vocês, se inscrevam no canal, não se esqueça de deixar aquele like maravilhoso pra gente. E considere ser membro aqui também, se não cai a luz aqui, a convidada fica no escuro. A gente não tem o que fazer. Tá bom, pessoal? Obrigado a todos vocês e até a próxima.